Olá, seja bem-vindo para mais um programa Sim a Vida. Vamos juntos tratando de algum tema relacionado à defesa da vida, aqui na Rede Católica da Igreja, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema que está sendo muito falado em nosso país, a questão do Zika vírus. É uma questão que tem alarmado muita gente, nós precisamos conhecer até mesmo para não cairmos no alarmismo. Para isso, nós temos aqui conosco a presença da doutora Valéria Slovic da Silveira. Doutora Valéria é formada em pediatria, com especialização também em infectologia pediátrica. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada. Então, doutora Valéria, a questão do Zika vírus do ano de 2015 para cá é uma questão assim que tem sido muito falada, deu muito pano para manga, muita apreensão nas pessoas, claro, principalmente nas gestantes. Qual a origem, primeiramente, desse vírus que, de repente, o brasileiro acorda um dia ouvindo falar tanto sobre isso? Então, o Zika vírus, né, ele foi documentado pela primeira vez, foi na década de 40, né, no país, na Uganda, né, numa floresta que é chamada Floresta de Zika, por isso que ele ficou com esse nome, que é o nome da floresta. E assim, ele causava assim, infecções esporádicas nos países da África, alguns países da Ásia, mas nunca grandes surtos. Assim. A Polinésia Francesa teve um surto do Zika em 2013. Em 2014 ele chegou na Ilha de Páscoa, que foi o primeiro local das Américas que ele chegou, e daí depois 2015 que começou a ter esse surto no Nordeste. Ele faz uma doença muito parecida com a dengue, né? Alguns pontos, assim, faz uma febre, pode fazer manchas pelo corpo. E a princípio, assim, se a pessoa não tem, assim, nenhum problema de saúde, assim, dificilmente terá, assim, alguma complicação, assim, com a doença, né? Já ela vai curar, né, sozinha, né? Uhum. A grande questão em si tem sido mais a infecção na gestante mesmo, que tem tido esses casos que podem ser relacionados ao Zika. Exatamente. Aí nós entramos aqui especificamente na questão da microcefalia, né? Existe, doutora Valéria, agora, depois que esses meses todos que tem sido falado, é uma relação concreta entre a questão do Zika vírus e a microcefalia? De 2015, né, para cá, principalmente nos estados do Nordeste, no estado de Pernambuco, houve um aumento muito grande das notificações dos casos de microcefalia. E eles, né, quando começam a ter esses surtos, né, começam a fazer as investigações, né, e em muitos casos eles viram que as gestantes tiveram um quadro de febre, com as manchas pelo corpo, e daí nessas pesquisas, né, em alguns casos foi realmente encontrada uma relação com o Zika, né, mas ainda muitos casos ainda em investigação que não se tem certeza. Então não são todos e nem mesmo a maioria dos casos que se comprova. Nos casos de microcefalia, são milhares de casos, né? Atualmente tem mais ou menos em torno de 4 mil casos em investigação, tá, pelos últimos dados do Ministério da Saúde. Desses 4 mil casos, a maioria não está comprovado que seja do Zika. Com os dados comprovados, até o momento tem 130 casos, que confirmou a ser pelo Zika vírus, mas ainda tem muitos casos que ainda estão em investigação. Tá. E assim, doutora Valéria, algumas pessoas comentam o fato de que, por exemplo, países como a Colômbia, onde houve um grande surto de Zika vírus também, muitas gestantes tendo adquirido a doença, a enfermidade, no entanto, não tendo um número tão grande de casos de microcefalia. O surto na Colômbia a gente ainda vai ter que observar ainda mais um pouco, né? Que agora que tem começado a nascer essas crianças, né? Teve um estudo, né, que foi publicado na revista Nature, que fala que até agora teve 3 casos, né, de crianças, uma com microcefalia e 2 com alteração do sistema nervoso. Então ainda a gente vai ter que observar um pouco, assim, porque a microcefalia é um diagnóstico que muitas vezes não é percebido no ultrassom, né? Porque, né, às vezes não tem, variado, assim, né? Pode ser só um pequeno diminuição do tamanho da cabeça ou ter algumas alterações no cérebro que já são mais visíveis, né?
Então, muitas vezes, muitos casos acabam que podem não ser vistos no ultrassom. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, continuar acompanhando para ver como que vai ficar a situação na Colômbia. Tá. E no seu parecer, como você tem visto, a questão do Ministério da Saúde aqui no Brasil, atuando no problema, nesses casos, nessa problemática, como é que tem sido isso? O Ministério ele lançou, até pelo próprio site, dá para ter acesso ao Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Então, as principais bases, né, do plano seria o combate ao mosquito, né, que seria com educação, e, né, não evitar água parada nas casas, né, que qualquer lugar que tem um pouquinho de água parada, o mosquito pode estar se desenvolvendo. E assim, em relação às ações educativas e também a parte de acolhimento, assim, de acompanhamento dessas crianças, né? Que tem sido mais nesse sentido, assim, que o Ministério tem atuado, né? A capacitação dos profissionais. Mas, assim, infelizmente, com a situação que está o Brasil, assim, a gente viu que em fevereiro mesmo o Ministério da Saúde teve corte para verbas, assim, então... É complicado, assim, preocupa, né? Tem muita coisa para fazer, assim, ainda, né? E preocupa, né? Porque se há cortes na verba de saúde, no momento que o Brasil passa por esse surto, é algo que gera preocupação grande, né? Sim, com certeza. E não só do Zika, mas também os surtos de dengue, também tem sido chikungunya, também são doenças que também são transmitidas pelo mesmo mosquito, que tem tido um aumento de casos, né? Então, tá uma situação que exige, né, uma política firme, assim, forte, para que isso, né, consiga se resolver, né? Muito bem. Nós vamos dar continuidade a esse tema, tirando nossas dúvidas aqui com a doutora Valéria, ela que é infectologista, sobre essa questão do Zika vírus. Vamos, porém, para um breve intervalo, mas antes eu gostaria de lembrá-lo que você pode ajudar este e outros programas a se manterem no ar aqui na Rede Católica da Igreja. Você pode estar entrando em contato pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pode estar ligando 41, que é o prefixo, 3221 6060. O programa Sim a Vida vai para um breve intervalo e já voltamos. O programa Sim a Vida retorna, segundo bloco, estamos falando sobre a questão do Zika vírus e também a defesa da vida e o que pode estar relacionado, Zika vírus, microcefalia. Para isso estamos aqui com a doutora Valéria, doutora Valéria, que é especialista na área de infectologia pediátrica. Doutora Valéria, essa questão do Zika vírus, ela foi... com esse surto que houve aqui no Brasil, a gente viu assim de forma apreensiva para nós que o Zika vírus foi usado depois como uma forma das pessoas já estarem incentivando a legalização do aborto, por causa que o Zika causaria a microcefalia, então abortar as crianças. A senhora, como médica, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Assim, acho que não seria a primeira vez, né, que é tentado fazer isso, como nos casos de anencefalia, né, que já se tentaram, em algumas exceções, abrir o aborto nesses casos, né, mas em relação à microcefalia, né, primeiro que é um diagnóstico assim, muitas vezes difícil, né, de ser feito no pré-natal, né, que no ultrassom de primeiro trimestre não apareceria, seriam mais nos ultrassons de segundo, terceiro trimestre, que poderia aparecer alguma alteração. Mas muitas vezes são alterações pequenas que só vão ser percebidas depois do nascimento da criança, né? Então, assim, você fazer um diagnóstico no ultrassom, né, assim, taxar a criança, né, assim, já dá um diagnóstico que você não sabe como que vai ser o desenvolvimento depois, né? Então, você teria a microcefalia um sinal, né? Quando você definida, assim, quando você mede, né, a circunferência da KB, né, do cérebro. Uhum. E daí, para isso, são usados as tabelas da OMS com os padrões de referência, né? Certo. Então, assim, pode ser só uma alteração do crescimento do cérebro ou pode estar associada a algumas outras malformações do cérebro, né?
Mas como essa criança vai se desenvolver depois, isso a gente só vai saber com o tempo. Ou seja, não tem como um médico, vamos supor, você pegasse o diagnóstico e falasse para uma mãe: o seu filho ele tem microcefalia, ele já vai estar bem desenvolvido, já vai estar no 3º trimestre, né? Ele tem microcefalia, então você deve abortá-lo porque ele vai ter sérias complicações. Pode ser que essas sérias complicações, na verdade, não existam? Ou possam ser menores, né? Que a criança acompanhada, né? Assim, uma equipe de profissionais especializados sendo estimulada, né? Ela pode estar melhorando, né, esse desenvolvimento neurológico, né? Lógico, muitas malformações são mais graves, comprometem mais, mas outras nem tanto. E a criança pode, né, levar uma vida muito próxima do normal, né? Sim, então... claro que com isso, nós falando isso daqui, obviamente que mesmo que a microcefalia gere complicações realmente muito graves, ainda assim, de forma alguma, nós seríamos a favor do aborto, né? E creio eu que a classe médica que faz um juramento, né, de valorização da vida não deveria ser de forma alguma a favor do aborto, né? Com certeza. Por mais que a criança, né, tenha as suas limitações, tudo, né, mas é uma vida, né, que está ali, que precisa de ajuda, precisa de um apoio, né? A gente não pode abandonar essas crianças, muito pelo contrário, a gente tem que estar dando suporte, dando apoio para as famílias, né, para que essa criança possa conseguir, né, na medida do possível, um melhor desenvolvimento. E o surto de Zika é relativamente recente, agora a microcefalia sempre existiu, né? Isso. O que mais causaria a microcefalia além do Zika vírus? Então a gente tem as doenças genéticas, né, como várias síndromes, síndrome de Down, síndrome de Edwards, que podem estar, né, muitas outras síndromes genéticas, né, que podem, né, ter ou não microcefalia, né. A gente pode olhar as causas ambientais, assim como o uso de álcool pela mãe, o uso de drogas durante a gestação pode afetar o desenvolvimento do cérebro e o cérebro crescer menor. E a gente tem as outras infecções, né, que a mãe pode pegar na gravidez e tá causando alguma alteração no desenvolvimento do cérebro da criança, né? Que seria a rubéola, a toxoplasmose ou o citomegalovírus, que são as principais que podem, né? Não quer dizer que porque você teve a doença que a criança vai, né, ter algum problema no desenvolvimento, mas há uma chance, né? Então essas são as outras infecções que também poderiam estar causando alguma alteração no cérebro da criança. Exato. Né? Talvez por isso também, doutora, o fato de que ainda não se afirma categoricamente que a ampla maioria dos casos são causados pelo Zika vírus, poderia ser causados, os casos de microcefalia que nós temos visto, podem ser causados por diversos outros, como você está colocando. Como tem essas outras causas, né, o Ministério até ele tem indicado para que antes de ser feita, né, já pesquise as outras causas também, né? As outras doenças infecciosas, né? Doenças genéticas aqui, né, a gente tenta pesquisar, assim, né, mas muitos exames, muitas vezes, pelo SUS não consegue, assim, ser feito, né, mas na medida do possível também teriam que ser, assim, investigados, né, as infecções já são mais fáceis para serem investigadas, né, mas quando nasce criança com microcefalia, a recomendação é que se investigue também as outras infecções que podem estar causando. Uhum. E por que da incidência tão grande dos casos no Nordeste, mais especificamente ainda no estado de Pernambuco? O Zika, né, o mosquito, né, que transmite, né, o vírus, ele é o mosquito Aedes, mesmo que transmite a dengue, né? Então ele tem maior prevalência em áreas tropicais, de clima quente. Então, assim, como já tem muitos casos de dengue, pode ser ali ter acontecido de ter um ambiente favorável, assim, né? Mas a gente, né, ainda vai ter que continuar acompanhando, investigando, ver se tem algum outro fator relacionado, né? Mas pelo clima ali do Nordeste poderia ser um fator, assim, para ter contribuído, assim, para ter aumentado o número de casos, né? Pela disseminação ser mais fácil, assim, né? Tá certo. E é uma área onde as pessoas, né, infelizmente, estão sendo aí também, de certa forma, alardeadas para os casos de aborto, né? Nós repetimos aqui nesse programa que de forma alguma devemos concordar com o aborto, mesmo que uma criança tenha algumas consequências graves causadas por essa ou por qualquer outra enfermidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui no programa Sim a Vida.
Programa Assim a Vida de volta, terceiro bloco já. Estamos falando sobre a questão do Zika vírus, da microcefalia. Estamos aqui com a doutora Valéria Slovic, ela é infectologista pediátrica, sua especialização. Doutora Valéria, essa questão da microcefalia se expandiu agora, ou melhor, a questão do Zika vírus expandiu-se agora pelo território nacional, acho que todo. Isso, agora já está tendo casos registrados na maioria dos estados, casos que aconteceram dentro dos estados, né? Então, agora, a princípio, né, vai ter casos em outras regiões do Brasil, não só, lógico, o maior número de registros da microcefalia foi no Nordeste, mas agora já vai começar, a gente vai ter que observar um pouquinho como vai ficar os outros estados, se vai haver um aumento considerável também, né, desse número de microcefalias, mas agora o vírus já tem circulação em quase todo o país. O vírus no ser humano, no adulto, na pessoa mais jovem, ele tem um perigo, ele comporta também um perigo, o Zika vírus ou não? Ele, em relação... pode haver complicações, mas é muito difícil. No Brasil mesmo, até agora, foram registrados três óbitos de pessoas que contraíram o Zika e tiveram... apresentaram a doença, né? Uma mortalidade muito menor que na dengue, né? Então, a princípio não é uma doença de alta letalidade, né? A maioria das vezes as pessoas vão ter o quadro, vão se curar o próprio corpo, né? Vai conseguir curar a doença e não vai ter nenhum problema, né? A dengue, ela é para o adulto mais perigosa. Isso. Tá. Mas agora nos colocando aqui no caso, na situação das mães, das gestantes, essas sim bem preocupadas. Talvez elas possam estar com uma das dúvidas seria, como eu sei, se eu estando gestante, se meu filho talvez tenha Zika vírus, eu me senti picada por um mosquito, o que é essa gestante que está preocupada em relação a isso? Sempre avaliar se teve alguma febre, né, alguma mancha pelo corpo, se está tendo alguns sintomas tem que procurar atendimento, né? Ou se está numa região que está tendo muitos casos, né? Se viu que foi picada, tem que ver realmente se é uma área que está tendo muita transmissão, qual mosquito que picou, né? Que o Zika é transmitido só pelo mosquito do gênero Aedes, não é nenhum outro tipo de mosquito, Então não é qualquer picada de mosquito que a pessoa já está com o Zika vírus. Isso, tem que né, ver certinho, né, como que está a região em relação aos casos, se foi, né, se tem... Tentar identificar o mosquito, né, se foi mesmo um mosquito Aedes, né? E né, na dúvida, sempre procurar o atendimento médico, fazer o acompanhamento, né? Muitas vezes a doença pode não ter sintomas, né, ou sintomas muito fracos, então se a gestante tiver algum sintoma, sempre procurar o atendimento. E a gestante saber se o seu filho está sendo gestado, se esse bebê tem ou não tem a enfermidade. Antes de 6 meses, ela não consegue saber isso. É mais nos primeiros 3 meses que dificilmente, porque né, pelo ultrassom não vai conseguir. Dos 3 meses para frente pode ser que consiga, né, ter certeza, mas também não quer dizer que porque a gestante teve a infecção pelo Zika que a criança vai ter alguma alteração, né? Ela tem que estar sendo acompanhada para... Então isso é muito importante que você está colocando. Não é porque aquela gestante foi picada e suponhamos que tenha sido infectada com o Zika vírus que automaticamente o seu bebê estará com microcefalia. Não são todos mesmo. Pode ser que, né, como nas outras infecções, como numa rubéola, em outra doença, né? Tem uma chance, existe, né? Mas não é 100%. Você foi picada, a criança vai ter alguma alteração, né? Então, tem que ficar acompanhando e né, procurar o atendimento nas unidades de saúde, coletar os exames, realizar ultrassom, para fazer esse acompanhamento, né? Para ter essa certeza, se teve alguma alteração ou não. E uma vez que tenha ocorrido a infecção da criança, essa criança venha a nascer realmente com microcefalia, o que seria aí o que se fazer nesse caso? Para a criança, ela vai, como nos primeiros meses de vida, muitas vezes você talvez não consiga ver sintomas maiores na criança, né? Talvez, né, seja só realmente a diminuição da circunferência do cérebro, né? Então, vai ter que, pelo acompanhamento, ver como que essa criança vai estar desenvolvendo, né? Sintoma, muitas vezes a criança pode ter uma irritabilidade, ou às vezes é uma criança mais quietinha, mais sonolenta,
ou às vezes, né, nos meses que teria que estar sentando, já não senta. Então são alterações do desenvolvimento da criança, que muitas vezes você só vai percebendo com o passar dos meses, assim, né? Talvez logo que ele nasça não apresente, assim, outros sintomas. Uhum. E nós iniciamos esse programa falando sobre essa situação. De repente, nós brasileiros nos vimos no meio de tudo isso, palavras que a gente não tinha conhecimento anteriormente, Zika vírus, microcefalia, coisas que parece que não escutávamos antes. Automaticamente, doutora Valéria, cria-se uma espécie de um alarmismo, de um medo generalizado. Há motivo para isso ou realmente não é o caso para algo assim, para esse alarmismo todo? Assim, as pessoas, elas, assim, lógico, tem que tomar os cuidados, mesmo principalmente se você está numa região que está tendo muitos casos, né? Mas também não pode se criar um pânico, que também com isso começa a surgir informações erradas, né? Muitos boatos. E às vezes as pessoas acabam não buscando informações corretas, né? Então, lógico, né, tem que tomar os cuidados principais, que seria no contato com o mosquito, assim, nas próprias casas, né, cuidar para que não tenha o desenvolvimento do mosquito, ou, né, se mora numa área que está tendo muitos casos, ou até agora, né, como já está circulando, né, em todo o país, usar frequentemente o repelente, né, ou colocar telas nas janelas para evitar a entrada de mosquitos. Assim, lógico, a gente tem que fazer os cuidados, as medidas preventivas, mas não entrar em pânico, que é muito, né... Que não ajuda em nada, né? E a gente sabe que o pânico, ele é até usado, infelizmente, para outras, aquilo que nós falávamos no bloco anterior, a partir do pânico gera-se até mesmo uma propensão a querer aprovar o aborto no país, né? E, doutora Valéria, a microcefalia, sobre os repelentes, né, melhor dizendo, qualquer repelente, existe um repelente melhor, vamos dizer assim? O que seria indicado para as pessoas? Na gestante, né, o adequado seria o repelente que tem como composto a icaridina, que é o... Icaridina, que é o princípio ativo, né? Uhum. Esse seria o mais adequado porque a duração dele é de cerca de 10 horas de duração, e contra o Aedes ele tem uma eficácia melhor, assim. Lógico que às vezes está tendo uma certa dificuldade de encontrar no mercado, né, o repelente. Daí teria outros produtos assim que também são registrados pela Anvisa. Tem o DEET, que é uma sigla, né, que também é um repelente que poderia ser usado na gestação, mas a eficácia, assim, o tempo de duração na pele é menor, então teria que estar repassando, né? Uhum. Mas, assim, né, dentro do que encontrar, assim, sempre, né, pode estar usando, assim. Ah. Existe algum site, assim, com uma linguagem, digamos assim, fácil, onde as pessoas podem estar entrando em contato e sabendo mais sobre o assunto? No site do Ministério da Saúde, eles, logo entrando no site, assim, eles já têm um ícone lá só sobre a dengue, o zika e o chikungunya, né? Então, ele tem todas as atualizações epidemiológicas dos casos que estão tendo nos estados e tem as orientações de cuidado, assim. E, assim, se a pessoa não tiver acesso à internet, procurar um serviço numa unidade de saúde, né, com profissionais de saúde que possam estar orientando, né, mas sempre buscar, né, na dúvida, buscar informação. Esse foi o programa Sim a Vida, mais um programa, e esse programa nós tratamos sobre a questão do Zika vírus, microcefalia. Para tirar mais dúvidas, de repente a doutora Valéria já sugeriu o site do Ministério da Saúde, nós sugerimos também, você pode entrar no nosso site www.casaprovidami.com.br, pode nos mandar e-mail, nós podemos também te ajudar nas suas dúvidas. Doutora Valéria, muito obrigado por se fazer presente aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, que Deus abençoe a você, a todos nós, e nos encontraremos numa próxima oportunidade em mais um programa Sim a Vida.